humana dessa raça feita de metal. Não sabe a diferença entre o bem e o mal. São livros, são quadrinhos, games e cinema. E a voz do robô que já tá no esquema. Go! Matando robôs gigantes. Matando robôs gigantes. Matando robôs gigantes. Matando robôs gigantes. MR Good. Au, au! Boa noite! Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante, episódio 176 de quadrinhos. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Totó Solano. E diretamente de Brasília, Jogo me reproduzo feito Coelho Braga. Olha aí. Roberto, já se adaptou aí ao Brasil depois de sua volta da Argentina? cara, eu trouxe comigo algumas Doenças. Doença. Eu descobri na Argentina alguns grupos musicais, mas tem um especificamente que eu tô ouvindo bastante, que se chama Dread Marai. Ya no ves más allá de tus ojos y el amor escaso en tu corazón. É um cara só, né? Mas ele tem a pegada do reggae tribo de Já da Argentina, sabe? Há uma magia natural fluindo no ar. Se você ouve atentamente, vai se ligar. Tribo de Já. Tribo Diogo de Já é conhece. um grupo de cegos de reggae brasileiro. É? Mas é porque, assim, o tribo de Já, dentre os grupos reggae, ele, na minha opinião, ele é o que mais trabalha o conceito do reggae mesmo, sabe? Eu tive uma época de reggae, nessa época eu tenho 4 álbuns do Tribo de Já. Iradaço, tô no carro, assim, eu nunca mais ouvi, porque passou. Quando a fase do reggae passa, você nunca mais toca. Deve ter alguma lição aí pra aprender, né? Não sei. Como assim? Não sei. Porque eu falei não sei no final da frase. Ah, tá, só jogou pro vento. Só joguei pro vento. Julguem aí. Mas eu concordo com isso que o jogo falou, só que assim, eu queria indicar pra quem tá ouvindo o Dread Marai. Se escreve Dread, né, normal, M-A-R espaço I, só que se fala, não sei porquê, Dread Marai. E sobre o que esse grande artista canta? Eu sei. Cara, sei. É a história de um juiz que tenta fazer justiça com as próprias mãos, só que ele gosta de reggae. não foi, Diogo, porque Dread é um conceito do reggae todo, cara. Tu forçou Não, muito senhor. agora. Dredd é um juiz de Mega City 1, Roberto. Nada de música. Porque o juiz vem antes da música, né? Mas é claro, com sim. certeza. Com certeza, o juiz vem antes e é muito mais importante do que a música reggae. Com certeza. Esse Roberto, Eu tenho né? certeza. O dread, na verdade, não é nada mais, nada menos que uma arrumação de cabelo. Só isso. Você vai no seu cabeleireiro e fala assim, faz um dread. Isso. Porra, aí ele bota um capacete na tua cara. É o nome de... Dread é uma religião, né, cara? Não é. Rastafari Não? é uma religião. O dread é um Olha, cabelo. é verdade. Tem razão. O dread é o cabelinho sujo, né? Que é dreadlock, né, na verdade, né? Nem dread, a gente chama de dread. Dreadlock, é verdade. Olha quantas coisas interessantes a gente aprendeu, Roberto, na sua viagem pra Argentina. A Argentina do Roberto é uma cidade na Jamaica. Meus amigos, no ano de 2005, o senhor Grant Morrison trouxe mais uma das suas viagens para o mundo dos quadrinhos. Ele juntou um gatinho, um cachorrinho e um coelhinho contra um exército de homens armados que apenas queriam os seus experimentos de volta. É assim que temos We Three, lançado pela Panini. Panini! Panini. Aqui no Brasil, Didi Braguinha, meu amigo, Não, antes de por você favor.
deixa eu fazer um comentário sobre a sua sinopse, Roberto. Se você deu uma ênfase pra como se o exército dos homens fossem os bonzinhos. Tipo, coitados, eles perderam os bichinhos deles. Porra, cara. Mas é assim, talvez, né, que o exército... O Roberto colocou exatamente como o exército vê. Tipo, a gente só quer o nosso experimento de volta. Didi Braguinha, meu amigo, por favor, dê-nos a sinopse dessa história que foi de uma forma muito estranha definida por alguns sites americanos na época do seu lançamento de Western Mangá. Eu não entendi por quê. Mangá ocidental. Vamos chegar lá. Isso mostra que o Afonso tá preparadaço pro episódio. Ou Muito apenas bem. que ele traduziu o que eu falei. Nunca saberemos. Esse é o segredo de você ser inteligente. A pessoa nunca sabe se você é inteligente ou se você só tá fingindo. Você pegou, né, Diogo? O cara é tão inteligente que, mesmo se ele não for inteligente, ele finge que é. Exato. Então ele ainda é inteligente. Cara, Exatamente. incrível, parabéns. Foi muito Tá profundo bom. isso. Sometimes grown-ups need to lie. It's hard to explain. Muito bem, queridos amigos, a sinopse ela é bem curta e simples, né? Nós temos 3 protagonistas, que são 3 animais de estimação, como o Roberto falou. Um pequeno e bonito coelho. Eu ia falar um coelho da malária. Por que o coelho da malária? Tem nome, é coelho da malária, sei lá, mas malária é uma doença, não Deve ser funciona. Malásia. Temos um bonito e felino gatinho e um canino e fofinho cachorro. Olha aí. Né? Eles são sequestrados de seus donos pelo exército, pelo governo norte-americano e são transformados em Robocops. Robocops animais, olha que bacana. Interessante. E o objetivo deles é matar, é tipo um novo super soldado, né? Só que eles começam a dar um problema, o projeto vai ser cancelado e os animais fogem. E aí o Itri conta a história dessa fuga, dessa liberação desses pequenos animais robocopianos fugindo do governo norte-americano. Tem uma personagem envolvida no meio da história que é a chamaremos de veterinária, que toma conta do projeto, e ela acaba criando uma relação muito próxima com esses 3 animaizinhos, e é ela quem solta eles, e acaba sendo culpada. Existe toda uma discussão, né, sobre até onde vai a ética de você estar criando uma máquina com... É bem a coisa do Robocop mesmo, tirar a identidade, porque com o Robocop você tá tirando a identidade do ser humano, mas quando você faz com o animal, a discussão mas o animal não tem escolha, né? Sobre essa questão da veterinária, essa revista me fez incluir a veterinária dentro de um arquétipo que é o mesmo arquétipo dos biólogos, que são aquele grupo de pessoa que tem móvel de bambu em casa. Móvel de bambu em casa, é eu não veterinária. saquei também. É a pessoa mais conectada com a natureza. Que tem aquela casquetinha d'água. Que tem aquele barulhinho de vento na varanda. Excelente. É engraçado. Uma tia minha é veterinária e ela tem uma cachoeira dentro de casa. Olha Uma mini cachoeira. Olha só como é que Mas é geral, isso é geral, assim. Qualquer uma dessas pessoas, se você for biólogo ou veterinário, tenha certeza, o cara ou vai ter a cascatinha, ou vai ter aquela sinetinha de vento, ou vai ter móvel de bambu. Faz sentido. Sinetinha de vento é aquele blim 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 que fica rolando ou não? A gente não sabe o nome mesmo, né? Blim, blim, blim. Tá bom, Beto, você que está todo faceiro aí, todo divertido com o vento o vento no sininho, você curtiu WE3 ou We3? Cara, curti muito, assim, achei que é uma revista, o legal dela é que você não, ela não é uma revista daquelas assim, é uma grande saga, é um grande evento, é uma parada cósmica, não, é uma historinha dos 3 bichinhos, é o Grant Morrison, fora do que eu tô acostumado a ver, que toda hora tem uma viagem astral nas histórias dele, tem umas paradas muito loucas, assim, achei uma história muito, muito coerente e sim, muito criativa, né? Você pegar 3 bichinhos Robocop, bem como o Diogo definiu, assim, e botar os bichinhos pra andar. Até a forma como eles se expressam, porque esses robôs, eles também meio que traduzem, né, o sentimento deles em palavras, então você começa a entender a conversa dos bichos, e eles são meio analfabetos, assim, né, também, e tal. Então eu achei, cara, eu me diverti muito. Beto. Foi até uma explicação que a doutora deu no livro, dizendo que eles falam, mas eles não são inteligentes. Eles ainda são animais, assim. Então eles não vão, por exemplo, conjugar verbo direito, eles não vão... Conseguem traduzir mais ou menos, é o que você falou, conseguem traduzir a intenção ou a... Exato, traduzir a intenção, acho que é perfeito isso aí, cara. Obrigado, eu tava tentando procurar outra palavra, mas vou ficar com a sua.
na minha opinião, saiu do local comum dele. Sim. E foi numa história muito pé no chão. É muito, pra mim, ela fica muito junto com aquela que... A pata no chão. Isso, muito pata no chão. E fica muito ali com o Red, que a gente falou, lembra? Dos sim, do gibi, né, que você diz. Pois é, do gibi. Por quê? Porque é aquela historinha rapidinha que você vai ler ali, não me recordo quantas páginas são, mas você nunca vai esquecer dela, mas também nunca vai ser um grande evento. Eu gostei muito dessa revista. Pois é engraçado até porque é uma revista que pra mim, ela não tem muitos pontos negativos, assim, pouca coisa chama atenção, depois a gente fala mais pra frente, mas ela tem um início, meio e fim bem fechado. Então é um material muito bom pra galera que quer começar nos quadrinhos, sabe? Cara, eu tô com vocês, eu gostei muito. Roberto lembrou bem desse essa nossa categorização. Às vezes a gente fala coisa rápida e legal, né? O exemplo do Red foi muito bom, da revista. Realmente, eu sou fã do Frank Quitely, ou Quitely, nunca sei pronunciar direito, sempre falo as duas versões. Eu conheci o Frank Quitely no X-Men, aqui no Brasil saiu não sei se foi pela Panini, saiu no X-Men widescreen. Puta merda. Eu gosto. Eu gosto, inclusive, dos filhos dessa widescreen. Cara, assim, me chamou a atenção, na verdade, já tinha visto desenhos dele antes, mas ele me chamou a atenção nessa época, porque ele tem um estilo muito particular. Tem gente que reclama das mulheres dele, né? As mulheres dele são pequenininhas, são estranhas, tem uma carinha meio, né? Tudo muito igual, a mulher não tem quadril. You know what? I respect women. I love women. I respect them so much that I completely stay away from them. Então ele tem um estilo estranho, mas muito bom. Eu acho que coube muito bem pra essa história. Essa história é um episódio de Amazing Stories, né? Ou até Arquivo X também. Pois é. Ele cabe muito bem. Essa coisa que o pessoal categorizou como um mangá do Ocidente, eu imagino que seja por alguns fatores. O primeiro deles, eu diria que é o design dos animais. Na edição definitiva que a Panini lançou aqui, você tem uma seção onde mostra os rascunhos do Frank Quitely. O final, muito bom. Muito bom, e onde que ele foi, né, pra buscar inspiração e tal. Eles têm as máquinas ao redor dos animais, como se fossem animais dentro de um mini-Mac. É isso, exatamente. Mini-Mac Warrior, e um design super limpo, estilo casca de ovo, mas que por dentro, isso é uma característica de mangá, pra quem conhece, por exemplo, Battle Angel e vários outros derivados do mangá, é aquele design bacana, limpinho, mas que quando você corta o robô, ele sai tripas, sai fio e vaza líquidos e, sabe, como se ele fosse quase um robô orgânico, né? Ele tem a narrativa muito parecida com um anime, cara. É tudo muito rápido, estilizado, e às vezes você sente o movimento dos personagens. Inclusive, Afonso, eu acho que o Frank Quitely mandou tão bem nessa revista que as primeiras 28 páginas, cara, elas só tem, tipo, 6 balões de texto. Nas primeiras 28 páginas. Sim. Só tem muito pouco texto. Então ele consegue... Quer dizer, a revista toda, ela tem muito pouco diálogo. A mensagem, ela vem através da imagem e da ação do que tá acontecendo, né? E ainda assim ele consegue manter uma intensidade dentro dessa mensagem que ele tá passando, em cada quadro, em cada página, muito forte e muito certa. Você olha para aquilo, ele consegue te dizer o que tá acontecendo. A expressão dos animais é muito bem feito. O envelhecimento, na verdade, o sofrimento pelo fato deles estarem dentro de uma armadura que não faz parte do corpo deles, conectados àquilo, a dor, aquela sensação de debilitação, sabe? Você vê que o animal tá sofrendo. Tá vendo? Então é muito bacana isso, cara. Como ele consegue se expressar bem com os desenhos e com muito pouco texto, cara. E tem uma coisa legal, Diogo, é que é isso que você falou, sabe? Deles não se sentirem no local deles, dentro da armadura e tal. Ao mesmo tempo, quando eles utilizam a armadura, você vê que eles sabem direitinho o que eles estão fazendo, né? Sim. A armadura começou a fazer parte do corpo deles de verdade, né? É legal você ver quando eles são soltos. E aí os superiores lá começam a discutir sobre, porra, agora a gente vai ter que ir lá correr atrás dos 3 animais e o caralho. E os caras, você vê na troca de olhares com o maluco assim, meu irmão, fudeu, você tá maluco, como é que a gente vai... Aí o cara, pô, mas são 3 bichinhos, cara. E aí você ainda não sabe o que vai acontecer, né, cara? E o cara, meu irmão, você não tem noção do que eles são capazes. E o detalhe, às vezes, ele falar, tipo assim, ó, tá, o plano é esse, mas assim, pelo amor de Deus, tenta matar o gato primeiro. Aí você, caralho, por quê, cara? Sabe? Pô, cara,
O lugar deve ser mais bizarro e tal. E quando acontece, quando você vê o horror que eles são capazes, porque essa revista, ela é em grande parte uma revista de horror também. Eles são máquinas assassinas extremamente eficazes e é uma revista, pode ser até redundante, uma revista muito visual, mas a violência, ela é muito visual. Eu achei que aquela violência era uma violência necessária para a explicação das motivações do exército. Sabe? E não só disso, Diogo, porque assim, durante as cenas de ação, você percebe a mudança do medo dos bichos, deles estarem perdidos, deles estarem acuados, pra eles virando e falando assim, então tá bom, você quer me atacar? Então eu vou atacar de volta. E você vê a expressão deles mudando, o que o traço é muito importante nessa história também, né? Sim. Eles são bichinhos fofinhos, bonitinhos, estão acuados, mas se você se meter com eles, fudeu. E o Diogo lembrou bem essa coisa da expressão que o Frank Quitely ou Quitely. Eu vou com Quitely, tá, Diogo? Você vai com Quitely. Beleza. Beto, chuta uma terceira aleatória. Tá bom. Vou falar. Ele dá uma expressividade pros animais que não é necessariamente realista. Quando ele, às vezes, eles têm um arqueamento nas sobrancelhas, você vê uma expressão humanoide no gato, no cachorro. Eu diria até canina, cara. Mas que eles não fazem na vida real necessariamente daquele jeito, mas ele dá uma... Porque você tá acompanhando eles na floresta, às vezes, sozinhos, e eles batendo aquele, entre aspas, papo, de meias palavras, né? E o cara tem que dar uma nuance de tristeza, ou então o gato tá meio puto, ele olha de baixo assim. É sensacional, cara. O leitor também tem que entender os sentimentos dos bichos, né? Olha que bonito, Beto. Então, Beto, aproveita que você tá super inspirado pela música argentina. Sim. Sobre romance, enquanto faz omelete lá, que é soufflé, né? Soufflé vai omelete? Não. Soufflé vai ovo? Tem ovo no soufflé? Cara, pela pausa, 0% de certeza na resposta. Não, zero, mas assim, muitos zeros. Certeza. Agora, segundo petiscos.com, você tem soufflé de ovos. Se você tem soufflé de ovos, quer dizer que o soufflé pode ser sem ovos também, né? Quero saber, Roberto, qual o robô gigante que você dá para WE3, ou We3, nós três? Então, eu dou para We3, escrito por Grant Morrison e desenhado por Frank Quitely. Eu tive que arrumar uma terceira versão, né? Teve que se virar aí, que eu vi. Um Johnny Five, cara. Grande. Porque o Johnny Five, ele é exatamente isso. Ele tem força, ele tem poder, mas na verdade ele tá perdido. Ele é colocado numa situação que ele não entende o que tá acontecendo. E ele, assim como a gente acabou de falar, tem sobrancelhas pra ele expressar e fazer você entender quando ele tá feliz, quando ele tá puto, quando ele tá triste. Então, assim, eu acho que ele tem... Essa revista, ela tem a grandeza e a inocência do Johnny Five. Muito bom, muito bem. Que era um robô cheio de recursos também, mas que não parecia, né? Exato. Muito bom, muito boa nota. Diogo Braga, qual robô gigante você dará, o robô, para WE3? Pois é, eu achei a revista muito bacana, achei que ele é um arco fechadinho, tudo se encaixa, realmente não precisa ter mais uma continuação dessa história. E uma coisa que me chamou muita atenção, cara, foi que essa é uma história, na minha cabeça, que ela funciona, ela está no meio perfeito pra ela, que é a HQ. Se você fosse fazer uma animação, também funcionasse. Porque eu acho que ela... Aliás, Diogo, um adendo sobre isso que você tá falando, essa revista ela já passou pelo cinema diversas vezes, e a última vez que se teve notícia foi que ela caiu nas mãos do diretor do Kung Fu Panda. Nossa. Não, Kung Fu Panda é foda, cara. É que quando você falou Kung Fu Panda, eu lembrei do Confusão. Não, pelo amor de Deus. Então eu acho que, assim, ela tá no meio correto dela. É um único meio, talvez a animação, né, que permite essa liberdade na hora da criação, pra poder fazer o cara arrancar a cabeça, o cachorro dentro do robô, e não sei o que, e sangue, e fio e tal, e essa porra gigantesca, e ficar uma parada crível, que eles conseguiram deixar crível isso. Somado a isso, cara, eu tenho uma crítica até grande. Eu acho que a história, quando chega do meio pro final, ela se fecha muito rápido, ela acaba muito rápido. De repente eles descobrem uma coisa, e aquilo se transforma e a ideia vem e pum, e acabou a história. De uma maneira muito simples, sabe? Eu esperava que tivesse que desenrolasse um pouco mais, entendeu? De repente tem uma solução e pum. Não é aquele efeito Deus Ex Machina, mas é uma solução muito rápida e eu acho que é uma solução preguiçosa. Entendo. Então isso dá uma diminuída pra mim no valor da revista, mas não deixa ela uma revista ruim. Por este exato motivo, eu daria para WE, Instinto de Sobrevivência, aquele robô que a Ripley pega
no Alien 1, se não me engano, que é aquela Power Suite, sabe qual é? O Aliens, o Resgate. É aquela que é aquele tipo robô. O Silverback, né? Não, é a empilhadeira, você tá falando da empilhadeira. Exato, aquela amarelinha. Sim. Eu dou esse robô por quê? Porque ele é um robô necessário pra aquele momento. Assim como a armadura, assim como o WL, ele tem as suas deficiências, mas ele foi necessário pra fazer com que a Ripley fosse embora dali. Matasse. Então eu acho que é isso. Parabéns. Muito bom. Afonso Solano, e você? Qual robô gigante você dá para o We3? We3. Acho que fica nós três, né? A brincadeira com... Olha aí, hein? Com isso, né? O robô. Olha só. São 3 robôs. Agora que eu me liguei. Previously on Lost. Cara, eu achei WE3 Instinto de Sobrevivência em português, né? Que ficou. Que é até um bom título, um bom subtítulo. Muito bom. Né? Muito bom. Bem bolado, bem bolado. Eu achei uma revista excelente. Ela me lembrou muito aquelas histórias geniais que você encontrava no meio das edições da revista Heavy Metal. Sim, muito bom. Muito bom. O pessoal mais novo talvez não conheça. A revista Heavy Metal é uma revista europeia que foi publicada aqui também no Brasil, e ela trazia histórias autorais sem obrigação, aquela coisa do Homem-Aranha que tem que vender naquele mês tanto. Não, o cara tinha aquele espaço, ele falava assim: meu irmão, pira aí, faz o desenho que tu quiser, o roteiro louco que tu quiser. Vários personagens surgiram ali interessantes. Um que se popularizou muito aqui no Brasil e em tudo quanto é canto também foi a Druna, né? Convenhamos, né, Afonso? Heavy Metal era do caralho. Era muito bom mesmo, eu gostava muito e tal. A gente procurava por peitinhos e bundinhas, né? Eu respeito sua busca, mas eu não lia a revista Heavy Metal pra procurar peitinho e bundinha. Eu lia porque eu achava as histórias foda pra caralho. A Druna, né? É aquele plus, né? Oi, Druna! Tinha histórias que seriam e serão impossíveis de publicar no grande mercado, né? Pela Marvel, pela DC e tal. E coisas que ficaram na minha cabeça pra sempre, assim, em termos de desenho, narrativa, história e tudo. E o WE3 vai ficar na minha cabeça pra sempre, como o Beto falou lá atrás. É uma história que vai ficar pra você pra sempre, por mais que não seja super grandiosa e tal. Eu acho que a grande vantagem dela é essa. O cara pôde fazer uma coisa completamente louca, tá tendo dificuldade em ir pro cinema, por uma série de razões. A coisa da violência é uma. Agora, o Frank Whitley, ele fez com o meio de quadrinhos aqui, com a mídia, algo que você não pode fazer em outras coisas. Ele no making off da revista, ele mostrou como é que ele dividiu, ele fez um desenho, depois ele picotou de verdade esse desenho em vários quadradinhos, isolando os pequenos momentos de uma cena. Então, por exemplo, tem 5 soldados e um carro com uma metralhadora montada sendo estilhaçados pelo gato, pelo cachorro. E aí ele picotou esse desenho e ele separou assim, uma bala entrando no olho de um soldado, o pé de um soldado sendo fincado no chão por um espigão, o sangue espirrando do ouvido do outro cara, e ele espalha esses quadradinhos em uma cena maior. Puta que pariu, cara. Como que eles iriam transcrever isso pra um anime ou pra um filme? Eu não sei, seria muito complicado e perderia parte do impacto que essa revista tem. A revista que você tem que ter, na minha opinião. Então eu não poderia dar outro robô, senão os próprios 3 robôs aqui da história. Olha, os suítes animais, né? Exatamente, o gatinho, o cãozinho e o coelhinho que caga bombas. Ele caga bomba? Ele caga bomba, porra. Não reparei. Conheço uma galera que faz isso, hein? E no Matopilota de Quadrinhos, meus amigos, depois da morte do Sr. Peter Parker, que agora é um fantasminha que vive na mente ali do Octopus Homem-Aranha, né? Superior. Come on, don't bullshit me. É exatamente essa confusão? Que boas ideias, né? Que as pessoas têm, né? Espetacular. A Casa das Ideias está cheia de ideias, né? I don't want to live on this planet anymore. Temos agora, a Marvel vai lançar uma saga chamada Age of Ultron. I am Ultron 6, a cybernetic intelligence created by Dr. Henry Pym. Ultron
era um vilão que foi criado lá na década de 60 e 70, e ele ficou tão famoso que ele é considerado até hoje um dos 20 melhores vilões dos quadrinhos. Ninguém lembra dele, mas ele tem esse título. Não lembro, não. Então, ele vai voltar agora e tal, e nessa saga vai ter um lance de viagem no tempo. Olha como só vai melhorando. Pelo que está se especulando, saiu no Bleeding Cool, como a Creuza botou lá no Facebook do Matando Robôs Gigantes, que é, Afonso? facebook.com/Matando Robôs Gigantes. Numa dessas viagens no tempo, esse efeito vai ter consequências no corpo do Sr. Logan e o Wolverine falecerá. No! God, please, no! No! Ah, tá de sacanagem. Impossível. Então, pois é. Então eu pergunto para você, Didi Braguinha, meu amigo, você mata ou pilota a morte do Wolverine? O único personagem que você tem certeza que não vai morrer nunca na história dos super-heróis é o Wolverine. Na verdade, eu meio que caguei, assim, desculpa. É desacreditado pra caralho falar em morte dentro do quadrinho, cara. Essa instituição faliu. Muito bom, cara. Aí eu te pergunto, Afonso, vamos ver se você está junto com as pessoas que estão comentando sobre essa notícia no Facebook. Você mata ou pilota a morte de Logan? No! God! Depois que o Joe quebrou a instituição da morte dos... da morte do Tio Tanari, vamos dizer, se eu estivesse lá na mesa da grande casa das ideias, falando, vamos matar o super-homem, né? Aquele meme, né, Beto, Nine Gag, que tá a mesa assim com os caras aí, senhores, precisamos de alguma coisa. Aí o cara, vamos matar a Fênix, vamos matar não sei o que. Aí o cara, se a gente matasse o Logan? Aí ele joga o cara pela janela, né? Fuck you, asshole. Eu acho que o Logan, ele adquiriu o status que o John McClane adquiriu no cinema. John McClane era um cara maneiro, normal, assim, humano, ainda que capaz de grandes feitos, que no final das contas ele tava todo fudido, mas você via que ele sobreviveu ralando, né, enfrentando coisas muito maiores do que ele, mas no final ele ralou e tal, e beleza. O John McClane no cinema se transformou num super-herói imortal. O Logan, eu acho que também chegou a esse ponto, cara. Ele era mais vulnerável, apesar de sua invulnerabilidade. E aí ele hoje é considerado quase que imortal mesmo. Aquela, inclusive uma excelente saguinha, chama de saguinha. O Beto talvez lembre o nome, Beto, que é o Wolverine contra os ninjas, que ele sozinho vai derrubar a Hydra. E aí tem uma cena que ele monta num sentinela e entra no castelo da Hydra montado num sentinela. Essa revista é muito foda. E ele enfrenta, eles falaram assim, pô, como é que a gente vai criar um vilão foda pro Wolverine? Eles inventaram um cara imortal, com cabelo comprido, com a espada samurai e tal, que é totalmente galhofa. Mas é a puta história, sabe? Então, assim, talvez matando o Wolverine... Não, mas peraí, não é o Samurai de Prata o vilão, não, né? Outra, não, é um Zé Cu qualquer lá que o nego inventou que é invencível. Então, eu acho que eu piloto pra gente tentar diminuir a lenda do Wolverine, porque quando o molequinho de 13 anos fala, Wolverine é foda, meu irmão, o cara fala, não, ele morreu. Lembra quando ele morreu? O Daniel Domingues aqui no Facebook diz o seguinte, eu piloto a ideia, claro. O cara já tá fazendo hora extra no mundo faz muito tempo. Ninguém sabe quantos anos o filho da puta tem, também tem isso, né? E você, Roberto Estrada, é um homem que eu acredito que seja imortal. Quer saber por quê ou quer deixar assim, quer que as pessoas opinem? Vamos deixar as pessoas opinarem nos comentários, então. Tá bom, coloquem aí nos comentários por que o Afonso acha que o Roberto é imortal, é um ser imortal. Porque é imortal, não morre no final. Vamos lá, Beto, mata o pilota Wolverine morrendo. Não! Cara, eu vou falar uma frase aqui que vai fazer um monte de gente me xingar. Mas é o seguinte, eu tô de saco cheio do Wolverine. E explico por quê. E não, é um personagem que eu gosto, fique claro, eu gosto muito do personagem do Wolverine. Só que assim, o Wolverine ele chegou a um momento em que as pessoas hoje amam o Wolverine, as pessoas idolatram o Wolverine pelo simples fato de que ele é o babaquinha, ele é o cara que não cumpre regras, ele é o cara que mata todo mundo. E assim, eu vejo em algumas pessoas, não tô falando de todo mundo, um lance com o Wolverine só porque é isso, sabe? Ele é o transgressor das regras. A história do personagem que é bacana, não vai. A evolução do personagem, que também é muito bacana, nada disso valeria se ele não fosse o melhor naquilo que faz, entendeu? Se ele não fosse um cara que toda edição tá rasgando gente, que tá mandando, sei lá, o Ciclope pra puta que pariu, entendeu? Que tá comendo a Fênix na cara do Ciclope. Se ele não fizesse isso, sabe?
sabe? E assim, ele não começou assim. Ele aos poucos foi se transformando. Você pega lá, grandes sagas dele, como essa que vai virar agora o filme, que era lá do Frank Miller e do Chris Claremont, o Wolverine, né? Que você vê ali que ele toma porrada de bastão de madeira, tá ligado? Ele é um cara que apanha e apaga no meio da cidade. Aquele era o Wolverine, era um cara que ele era... a força dele era interior. Isso, viu? O que eu falei, ele não era um super-herói, meio rock, assim, né? O descaso dele, a arrogância dele, não era uma questão de assim, sou um cara arrogante e ponto. Não era isso. Você via ali na história dele, no passado dele, a construção da arrogância dele. É diferente, não é que ele é arrogante, é que ele prefere ficar no mundo dele porque a vida já feriu ele demais. Então ele prefere não socializar. Wolverine era um personagem muito bem desenvolvido. E eu não sei se é essa molecada ou se quem é, as pessoas começaram a adorar o Wolverine. Assim, mata mais, corta mais pessoas, seja mais babaca. E a Marvel foi nessa onda, entendeu? Você tem uma história que eu gosto, tá? Que se chama Inimigo de Estado, que também é um encadernado, foi lançado aqui pela Panini, a gente vai botar o link aí de compra. Não é essa, cara, que o Wolverine é a lavagem cerebral na cabeça dele pra ele virar filho da puta, aí ele mata uma porrada de gente, depois ele vira o jogo, aí ele vai atrás da Hydra. É essa mesmo. Essa mesmo, essa é uma puta história, cara, é maneiro, massa velho, mas... Exato, sabe, ela é massa velho, por quê? Porque ali, vamos esquecer de analisar o Wolverine, o personagem que tem um psicológico maneiro, não, vamos fazer só o seguinte, vamos botar o Wolverine pra rasgar pessoas. É o que o Afonso tá falando, fica maneiro no sentido de blockbuster. Isso. Vou dar uma lida ali enquanto eu dou uma cagada e vou me divertir. Você vai se divertir, é uma história boa, mas é uma história que esquece o personagem Wolverine. Então assim, na minha opinião, eu queria que eles matassem o Wolverine e não voltassem com ele, e começassem a trabalhar da forma que trabalharam com o Wolverine, com o Daken, que é o filho do Wolverine, que é um personagem que tem tudo pra ser uma merda, mas ao mesmo tempo tem tudo pra ser muito bom, sabe? Roberto, todo o seu discurso aí só me fez ver, você defendendo aí o Wolverine babaca, né, justificando e tal, que você tá se tornando o líder do sindicato dos babacas. Olha aí, Beto, em nome dos babacas. Exato, porque você falou com propriedade da babaquice do Wolverine. Você explicou o porquê dele ser babaca. Você falava, galera, isso não pode ser. Pessoas assim como eu não podem receber motivação nesse lado babaca. Senão a babaquice nunca vai passar. Então você foi como advogado do sindicato de babacas. Olha que coisa, cara. Pois é, então aqui eu assumo a presidência, vote em mim, 06969 para presidente do sindicato da babaquice. Excelente. There's a letter in your mailbox. Afonso Solano, só digo uma coisa: o Traquinas de Morango está de volta. It can't be. Acabou aquela palhaçada de farinha de trigo, não sei o que. Ele está de volta como ele era quando ele detinha o título de melhor biscoito do dia a dia. Pra mim sempre foi grande Traquinas. Fico feliz, comprarei um aqui na volta da academia pra engordar tudo de volta. E você que está voltando da academia ou da padaria, sei lá onde você comprou seu lanche, você acabou chegando aqui na sessão de e-mails do Matando Robô Gigante, não, Roberto? Exatamente. E Afonso Solano, qual é o maior e-mail do mundo? matandorobogigantes, matandorobosgigantes.com. E se você quiser falar conosco, também pode ser lá no próprio post, né, Roberto? Pode lá chegar lá e escrever, olha, eu gostei, não gostei, achei isso, achei aquilo. A gente responde lá na hora e também lê aqui quando pode. E você também pode seguir os nossos twitters pessoais, @DiogoMRG, @BetaMRG e @Afonso com 2F Solano. Muito bem, muito batuta, Roberto Duque Estrada. Agora começaremos com aquilo que sempre começamos, o Prêmio F5. Não, tem que falar do Facebook também, cara. Ah, desculpa. O nosso Facebook, meus queridos, está passando por um... Eu não vou dizer remake, porque remake parece que, né, faz uma coisa completamente diferente, não. Mas ele fez um update. Exatamente, a Creuza está atualizando direto com notícias que vocês participam com o Mata ou Pilotas, que serão utilizados nos programas, incluindo as suas opiniões que vocês deixam lá também. Exatamente, Afonso. Temos lá um monte de notícias legais, um monte de promoções. Está valendo muito a pena seguir a página do MRG. A discussão está sendo gerada lá e a participação dos ouvintes está acontecendo muito mais por causa da página do Facebook. Então você siga lá, participe com a gente de toda essa maravilhosa fantasia que é o MRG. Que coisa horrível, eu tô falando.
Tá bom. E lembrando que se você ganhou algum prêmio do Matando Robô Gigante, incluindo os que nós fazemos, as premiações, né, que acontecem lá na nossa fanpage, que é a facebook.com/Matando Robô Gigante, curta lá, você vai mandar um e-mail sempre para promo@matandorobosgigantes.com. Exatamente. E, por exemplo, Afonso, chegamos no prêmio F5, então. Quem ganhou o prêmio F5 foi Feijão 94. Olha, será que ele nasceu em 94? Não, eu acho que ele é o número 94. Pra fazer feijão, você tem que escolher o feijãozinho bom, né? Você vai separando. Então, ele é o separado de número 94. De feijão de número 94. Exato. Bom, não sei se alguém conta feijão a esse ponto, a não ser o Joãozinho. Joãozinho ganhou quantos feijões mágicos? Não, 5 feijões mágicos. 5 feijões mágicos. Tá bom, então o feijão de número 94 disse o que quando ganhou o F5? Aê, MRG. Muito bem. Ele ganhou alguma coisa, Roberto? Ah, mas ele ganhou. Afonsinho Solano, o Feijão 94, vai ganhar uma revista que eu pessoalmente escolhi, que eu acabei de ler e achei foda pra caralho. Ele vai ganhar Nêmesis, do Mark Millar. Olha aí, nunca li. Roberto está elogiando muito meu querido Feijão Degustia. Agora olha só, Feijão, exemplo para todos, hein? Tô deixando bem claro. Se não mandar o e-mail para promo@matandorobosgigantes.com, mandar pro outro, não vai receber. Tem que ser para promo@matandorobosgigantes.com. São ordens da Creuza e a Creuza tá on fire ultimamente. On fire. Mande, Feijão, o seu nome verdadeiro, seu endereço, todos os dados que a Creuza precisa e a Panini para mandar para você o seu Nemesis. Afonso Solano, temos um comentário aqui, não é? Isso. E parece que o Fagionato tem uma dica pra eu ou pro Diogo, né? Isso. E aí? Ele falou que nós precisamos procurar um médico urgente, porque transpirar igual um porco não é normal. Pois é, cara. Vocês falaram o quê? Sobre suar no último MRG de Jennifer Blood? Eu não sei se... Não foi, teve algum MRG aí que eu não participei, que eu tava ouvindo, e aí você e o Diogo estavam me sacaneando que eu não tenho pelos no sovaco, né? Pra variar. E aí o Diogo falou que ficou impressionado, porque lá na Campus Party teve um dia que eu saí sem desodorante e fiquei de boa, né? Fiquei cheirosinho e tal. E aí eu não sei se foi isso que ele falou com você, que vocês suam muito. Acho que foi isso, cara. É, mas assim, eu suar muito é normal, sendo que eu moro num lugar que faz 42 graus na sombra, tá ligado? Então, assim, é normal o suar muito. O lance é o seguinte, Afonso, tá aí a minha prova, eu sou um cara que me preparo muito para estar sempre cheiroso, desde o momento em que eu acordo até o momento que eu dormir. Roberto é cheiroso, atesto. Pois é, então, e até porque, né, se eu cobro da minha namorada que ela esteja sempre limpinha e cheirosinha, eu tenho que estar também. É justo. Talvez eu tenho consciência disso, Fagionato, seja o estranho por eu não suar tanto, entende? Deve ter alguma coisa errada comigo. Que bom pra você, na verdade. Eu sou estranho? Não, que você não soa muito, porque aí faz a sua pele ser menos oleosa, tem um monte de coisas, então... Deve ter algum efeito colateral, Beto. Uma vez eu vi um documentário, né? E aí sobre uma mulher que tinha um problema seríssimo de suor. Ela suava muito e fedia um pouco, sabe? Mas olha só, mulheres de sovaco forte não são uma coisa muito extra, tá? Extra? Isso é um problema de glândula, né? Exato, ela tinha esse problema e aí ela fez uma cirurgia pra suprimir, acredito que a palavra seja, né? E aí, cara, ela ficou sem suar muito, realmente, só que deu uma ziquezira no corpo dela foda, assim, o cara explicando que tinha um efeito colateral, sabe? Porque aquele suor, aquelas impurezas do corpo precisam ser expelidas de alguma outra maneira, né, tal. Sim. Então era um negócio muito complicado, mas obrigado, Fagionato, pela sua observação aí sobre o suor dos meus amigos. Afonso, temos um e-mail aqui de Christopher Palma Moura. Parabéns. Muita palma. Muita palma. Você lembra? O Roberto, há muito tempo, gente, ele frequentava uma igreja, né? A mesma igreja que fica no nosso colégio, correto, Beto? É, eu já falei aqui, eu era batizado, era da igreja batista. Exato, exatamente. E fizemos muitos amigos lá também e tal. E eu lembro que uma vez você me apresentou um cara de longe, falou assim, sabe aquele maluco ali? Eu não frequentava, mas eu andava perto ali e tal, não sei o quê. E aí ele falou pra mim assim, sabe aquele cara ali? Eu falei, sei. Aí ele falou assim, ele tem um problema de bater palma, cara. Tu lembra disso, Beto? Cara, tô lembrando. Vai, continua, não para não. Aí tu falou assim, ele bate palma muito alto. Cara, peraí, eu me lembro disso, eu não me lembro quem é, mas eu me lembro disso, cara. Eu nunca mais esqueci isso, Beto. Aí tu falou que ele uma vez numa festa, virou pra galera e falou tipo assim, pô galera, eu tenho um problema. Assim, pode parecer que o cara tava trolando galera, mas não tava, assim. E ele falou, eu não consigo bater palma baixo, assim, a minha palma é muito alta e incomoda as pessoas. Cara, peraí, eu me lembro disso, cara.
Veio na minha mente agora, assim, eu tô tentando lembrar quem é a pessoa. Caralho, pode crer, cara. Depois você tenta lembrar quem era, mas era isso. Era um cara que tinha um problema de bater palmas muito altas. E ele tinha consciência. Então, vamos ver aí se o Palma fala alguma coisa sobre isso. Acho que não. Não, ele falou assim: saudações audaciosos aniquiladores de agentes autômatos eletromecânicos dotados de inteligência artificial apoiada por algoritmos de inferência bayesiana para tomada de decisões de formas pseudo-humanoides, malignos, genocidas, desprovidos de ética e moral, formados por um conjunto de maquinários, servos, controladores e placas de proporções descomunais, simplesmente nomeados por Karel Capek como robôs gigantes. Olha, palmas, valeu. Muitas palmas pra você. Parabéns. Pra mim, foi a melhor até hoje, tá? Até agora, pois é. Nenhuma outra, desde que o MRG surgiu, superou e lança o desafio, hein? Ele falou assim: me chamo Christopher Moura, tenho 34 anos, sou arquiteto da informação e vivo em Brasília. Nunca vi o Diogo Braga por aí. Eu não li Jennifer Blood e após o programa fiquei reticente em comprar o título, dadas as suas opiniões que costumam ser alinhadas ao meu gosto pessoal para quadrinhos. A propósito, valeu a dica do Sem Balas. Olha aí. No momento em que vocês comentam o plot da história, eu lembrei daquele péssimo filme da Dina Davis, perdoem a redundância, Despertar de um Pesadelo, The Long Kiss Goodnight. Eu lembro. Cara, só que assim, é foda, né? Quando tu é criança, eu tenho uma boa lembrança desse filme. Eu confesso que eu não lembro se era bom ou não, cara, porque eu realmente vi quando criança também. Onde ela, uma dona de casa, que após um acidente começa a lembrar coisas que havia esquecido devido a um outro acidente e descobre que ela era uma super espiã internacional. Apesar dela não ser uma super-heroína, o plot lembra muito essa questão da vida dupla de dona de casa / heroína. O filme é péssimo e a percepção de vocês me levou a concluir que a história também é ruim. No caso aqui, o Jennifer Blood. Ao invés de gastar dinheiro comprando Jennifer Blood, preferi investir na última edição do ótimo, quase perfeito, fracasso de público, Flawless Victory, abraços matadores. Olha, eu devo dizer que apesar de eu ter gostado do Jennifer Blood, não é nenhuma obra-prima, tá longe disso, mas eu gostei, me diverti. Eu acho que você, Christopher, gastou o seu dinheiro muito bem, porque fracasso de público é espetacular, mas Jennifer Blood cara, não vale um rabisco numa página em branco do que é fracasso de público. Você sabe que depois que eu ouvi o programa, eu falei assim, será que eu fui muito duro com Jennifer Blood, não fazendo a piadinha de 13, 14 anos? Porque você e o Diogo falaram, pô, mas um negócio, é um passatempo, né, da sua viagem e tal, e aí eu falei, pô, será que eu fui muito duro e tal? Mas é isso, assim, não é a pior coisa do mundo, claro, eu falei isso junto com o Beto, a diferença é que o Beto, o pessoal falou, né, esse episódio foi muito dividido, né, e tal. A única diferença é essa, galera, o Beto e o Diogo viram como um passatempo, eu vi como uma perda de tempo. Mas então, olha só, deixa eu fazer um comentário. Eu tava ouvindo esse episódio de novo e eu cheguei a uma conclusão de que eu gostei muito da sua opinião. Sabe por quê? Porque as nossas indicações aqui, elas fazem a maioria das pessoas que estão ouvindo gastar dinheiro. Então eu acho que a gente tem que ser duro, sim, pra dizer pra pessoa, olha, vale, não vale, porque assim, é um gasto, né, cara? Você pode investir o seu dinheiro numa coisa melhor. E eu concordo com o que você falou. Seu dinheiro pode ser investido em algo melhor do que Jennifer Blood, como fez aqui o Christopher no Fracasso de Público. Então, eu gostei da sua crítica, Afonso. Agora é a hora de nos despedirmos dos ouvintes, né? Na quinta-feira agora temos a voz do robô. E a pérola de hoje, Roberto, ela vem do nosso querido comentador ISM, que deixou o seguinte recadinho lá na Skynerd, nos comentários. Testando, ignorem. Então eu devo dizer, ISM, não foi ignorado. Não foi. Então até mais, até quinta. Até quinta-feira. O que a gente tem aí no próximo de quadrinhos, Afonso? Próximo episódio de quadrinhos, eu acho que é WE3. Não, WE3 foi hoje, pô. Foi hoje, desculpa. Próximo episódio de quadrinhos. Já estamos lendo. E só digo uma coisa, hein? Vamos botar 2 supergrupos de frente. Sim, tá bom. Pô, Beto, depois eu escuto uma banda, eu acho que é argentina também, chamada Bacillus. Depois procurei, fodaço. Tenho dois CDs dele. O primeiro CD dele se chama Yakult, né? Parabéns. E o terceiro o segundo é Casei Shirota.
E essa eu perdi, essa eu fiquei pra trás. Pô, Eu também, não Casei Shirota é o nome do Lactobacillus. Porra, Diogo. Porra, Diogo. Mas eles falam na propaganda, caralho. Diogo. Foi demais, jogo, pra mim, cara. Foi além. Well, goodbye. And don't think it hasn't been a little slice of heaven, 'cause it hasn't.